Boa noite, irmãos. Hoje a gente vai estar dando início ao culto dos jovens, mais um culto dos jovens. E gostaria de estar orando para a gente iniciar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, eu te agradeço por mais uma noite, por mais oportunidade de estarmos juntos, mais oportunidade de adorar o teu santo nome, Senhor. Muito obrigada por cada um que está aqui presente, por cada um que está online lá no YouTube, na nossa transmissão. Senhor, eu te peço que abra os nossos corações, prepare os nossos corações para que tu tens a conversar conosco, a falar conosco e a nos ensinar. Em nome de Jesus, é que eu te oro e agradeço. Amém. Samuel, tá? E assim, ainda hoje as pessoas não compreendem o que é ser cristão. Esqueci de tirar a máscara. Pensam que é somente ser abençoado com bens materiais e realmente Deus também nos abençoa, mas não é só isso. Deus pode dar bens materiais, mas essa não deve ser a nossa motivação. Viver como Cristo viveu, que deve ser a nossa motivação. Ser santo como Ele é santo. O propósito de Deus é que a gente seja participante da sua santidade. E não tem nada mais prazeroso, mais grandioso que fazer parte da santidade dele. E quando a gente é santo, a gente influencia outras pessoas, né? E é isso que a Bíblia nos diz. Sede santos, porque eu sou santo. Gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé nesse momento. Assim como a Larissa falou, a Bíblia nos ensina e nos mostra o que a santidade é, e é um pedido de Deus. Sede santo como eu sou santo. Porque através da santidade, do reflexo da vida dele, através das nossas, a gente vai conseguir fazer a diferença e a gente vai conseguir influenciar cada vez mais outras pessoas. E é isso que nós vamos cantar agora. Amém. Glória a Deus. Vamos à leitura bíblica? Tá aí. Salmo 103, 8 a 12. Ih, não é isso não. Não é isso não, pode deixar que eu ler aqui. Confie no Senhor, Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Rick Warren diz assim: render-se totalmente a Deus é a expressão máxima de fé. E isso se torna uma coisa boa, né? Porque render-se é entregar-se totalmente, é parar de lutar e ceder o controle ao nosso Senhor, o controle da nossa vida. E quando Deus assume o controle da nossa vida, a gente fica cheio de coisas boas, né? E quando a gente fala de rendição, a gente está falando de render-se completamente. Entregar a nossa mente, entregar o nosso coração, os nossos pensamentos. E a rendição nos permite viver perto de Deus e servir a Deus, confiar em Deus e, como consequência, trazer os outros para perto da gente, influenciar os outros com o nosso estilo de vida. Amém? Mateus 22, 37 diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E quando a gente consegue amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, é muito difícil as dificuldades da vida abalar a gente. Então, as coisas desse mundo acabam não nos afetando, porque a gente é totalmente satisfeito com o Senhor, no Senhor Jesus, né? E esse processo acontece quando a gente entende que o amor dele pela gente, a importância do sacrifício, faz com que a gente possa ter esperança de uma vida melhor, de uma vida boa, né? Eterna. E a gente sabe que o amor verdadeiro é demonstrado nos atos do nosso dia a dia. Assim como uma pessoa que ama a outra vai querer agradar ela, assim como a gente ama a Deus, a gente vai querer agradar a Deus, né? E por isso que o amor tem o poder de influenciar, uma vez que ele se apresenta como uma atitude na vida das pessoas. Amém?
Para os irmãos se sentarem por um momento. Acredito que todos já sabem disso, mas primeiro eu gostaria de agradecer, na verdade, os irmãos. Na última quinta-feira, eu perdi meu tio. Ele era alguém que fazia parte aqui da nossa igreja, alguém que era muito importante para mim, para minha família e também para esta igreja. E eu gostaria de agradecer, na verdade, os irmãos por todas as orações, por todas as mensagens, por todos aqueles que puderam estar presentes lá e todos aqueles que acompanharam a minha tia durante esse processo. E peço para que vocês ainda continuem orando por nós e principalmente por ela, para que Deus possa confortar os corações, para que Deus possa trazer paz para ela e para seus filhos também. Por que eu falo isso? Porque essa música, ela fala de uma importância muito grande para a gente em relação ao amor ao Senhor. O quanto a gente o ama e o quanto a gente se entrega. E assim como a Larissa falou, o amor ele é demonstrado em atitudes diárias. E tem vezes que a gente não imagina quando algo assim vai acontecer. Aqueles que tiveram contato com ele, sabe que ele era alguém que passeava aqui pelo bairro, meu tio andava por aqui. E na quinta-feira mesmo ele estava aqui, conversou com alguns, ele esteve no culto de quarta-feira presente, estava em contato com os irmãos. E veio alguém assim, sumir, do dia para a noite. É algo muito difícil. Difícil de entender, difícil de aceitar, difícil de acreditar. Mas a palavra do Senhor fala: ama o seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e de toda a sua alma. O Senhor sabe o que é o melhor, o Senhor tem o controle de tudo. E eu não falo isso só nos momentos de tristeza, falo isso em todos os momentos. Porque o Senhor, Ele está conosco em todos os momentos. Trouxe uma reflexão para vocês. Assim como um lavrador, alguém que trabalha com campo, com cultivo, ele prepara todo esse terreno, ele prepara aquilo que ele vai plantar, ele escolhe aquilo que ele vai plantar, ele prepara a terra, ele abre o caminho, ele faz, rega e deixa tudo pronto. Só que ele também depende de Deus, concorda? Ele não pode mover o sol, ele não pode fazer chover, ele não pode fazer a planta nascer, ele não pode criar a semente. Então a gente pode entender que ali existe um acordo entre Deus e um lavrador. Você faz a sua parte e eu faço a minha parte. E eu trago isso para vocês hoje. Existem coisas que Deus espera que nós façamos. Ele nos dá a honra de trabalhar no seu ministério, Ele nos dá a honra de viver uma vida que Ele planejou para nós. Se a gente não fizer, as coisas vão acontecer? Vão, porque a obra de Deus não para, as vidas não param, as coisas continuam acontecendo. Mas Deus quer que você faça a sua parte. E o meu convite hoje a vocês é que vocês escolham a esse Deus. Essas atitudes diárias que a gente tem falado desde o início do mês dos jovens é justamente para que quando aconteça momentos desse, de que pro dia da noite a vida possa sumir, você possa ter feito as escolhas corretas na sua vida, as escolhas de amor a Deus, as escolhas de amor à tua família, as escolhas de amor ao teu próximo, as escolhas que são melhores para a sua vida. Meu pedido a vocês nessa noite, como alguém que sofre um luto hoje, é que vocês não percam o tempo de escolher por Deus. Que vocês não percam o tempo e a oportunidade que vocês têm, principalmente hoje, de poder escolher ao Senhor e de tomar a melhor decisão da vida de vocês, que é caminhar ao lado de Deus. Façam essas escolhas e façam essa escolha diariamente,
porque todo dia o pecado vem, todo dia as propostas vêm, todo dia as tentações vêm, mas o Senhor também está todos os dias de braços abertos para você e para te receber. Basta você escolher por Ele. Queria chamar o pastor Felipe aqui. Boa noite, tudo bem? Acho que nem precisa de eu pregar, né? Depois de uma introdução tão linda dessa, né? Depois dessa fala tão linda do Lucas, realmente para a gente refletir o que nós temos feito com o nosso tempo. E é até bom para a gente fazer uma introdução acerca daquilo que nós vamos falar hoje. A gente não sabe, né? Que dia que Deus vai nos chamar, quando que Deus vai nos chamar. E é interessante que quando eu era adolescente, eu fazia um questionamento para Deus. Eu falava assim: Deus, mas por que eu te aceitei? Sempre quando eu estava passando por uma dificuldade, a gente começa a resmungar, né? Reclamar, né? Aí eu estava passando por uma dificuldade, eu cheguei para Deus e falei assim: ô pai, mas por que eu te aceitei? E aí eu já não fui para o céu de uma vez, eu fico aqui na terra sofrendo aqui, é melhor morrer e já ir para o céu, aceitar o Senhor e já ir direto para o céu, acesso direto para o céu, aí para de sofrer aqui na terra. E aí, depois de alguns anos, eu estava numa pregação, assistindo, ouvindo alguém pregar, e aí o Espírito Santo ministrou no meu coração aquela vez falando. E aí ele falou assim: por que a gente aceita Cristo, e a gente entrega a nossa vida a Cristo, e a gente não é automaticamente transportado para o céu, e a gente vai direto para o céu para viver realmente toda aquela promessa, tudo aquilo que Deus tem prometido para nós lá no céu? Porque enquanto nós estamos aqui na terra, depois que nós aceitamos Jesus, nós temos uma missão para cumprir. Deus, Ele conta com a gente para cumprir essa missão. Deus, Ele está contando com cada um de nós, assim, quando Ele sobe ao céu, Ele ascende ao céu, Ele passa essa missão para nós. Então, por isso que quando a gente aceita Jesus e a gente entrega a nossa alma a Cristo, nós ainda não morremos, porque a gente ainda tem muita coisa a fazer. Aí sim começa a nossa vida. Na verdade, aí sim que a gente começa a viver, porque a gente vai viver por um propósito. A gente vai viver por aquilo que Deus está nos chamando. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Por quê? Nós, então, enquanto estamos aqui na terra, nós precisamos ser agentes de influência para que outras pessoas conheçam também esse amor, para que outras pessoas conheçam a Cristo e também possam experimentar daquilo que nós estamos experimentando. Então, hoje, nós vamos falar sobre santidade para influenciar. E é interessante falar de influência, né? Porque a gente vive na era dos influenciadores. Todo mundo aí tem o seu influenciador preferido, aquele cara que está lá na internet, lá, que fica dando suas dicas, né? Levam multidões a partir das suas fotos, das postagens que faz, do estilo de vida que eles escolhem viver, né? E de acordo com a sua vida cotidiana. Então, eles são grandes influenciadores. Aí eu resolvi fazer uma pesquisa, e eu procurei quais são os maiores influenciadores aqui do Brasil. Adivinha quem é o primeiro? O cara que tem mais seguidores no Instagram, o cara que é o top 1 do Brasil de seguidor. O primeiro cara mais seguido, mais influente da internet é o Neymar. O segundo é o Ronaldinho Gaúcho. O terceiro é a Anitta. Só está piorando. O quarto é o Whindersson Nunes. Esses são os 4 maiores influenciadores do Instagram hoje, os caras que têm mais seguidores no Instagram. Se você for para o YouTube, muda um pouco só. E no YouTube, o canal mais acessado, o canal que tem mais seguidores lá no YouTube, é o Condzilla. Não sei se vocês conhecem. Tomara que não, porque é um canal que lança funkeiros. Então só tem música de funk lá. É o canal mais acessado do Brasil, o que tem mais seguidores.
Em segundo lugar, vem o Whindersson Nunes, agora, como segundo lugar no YouTube. E em terceiro lugar, um influenciador de adolescente aí, não sei se vocês conhecem. Um tal de Felipe Neto. Conhecem? Ele está em terceiro lugar no Brasil de pessoas, de influenciador que mais tem seguidores. E aí algo me chama a atenção, porque esses influenciadores que nós temos hoje no Brasil como os tops aí, os caras que têm mais seguidores, eles até atraem uma multidão, mas eles são completamente incapazes de transformar a vida daquelas pessoas que acessam a eles. Mas olhando para quem eles são, realmente eles não têm esse objetivo. Eles não têm um objetivo de influenciar e de transformar a vida das pessoas. Aí que entra nós. Mas nós temos. Nós temos essa missão como filhos de Deus de influenciar as pessoas para que elas possam receber uma transformação de vida e assim mudar completamente a sua forma de viver. Então, como podemos aprender a influenciar? E a partir dessa influência, a gente transformar vidas a partir do Evangelho. É sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos nessa noite. Eu convido os irmãos a estudarmos um pouco sobre o maior influenciador que já aconteceu e já apareceu aqui nessa terra, e na época dele não tinha Instagram. E ainda assim ele é ainda o maior influenciador que existe no mundo. E nós vamos estudar um pouco sobre a história de Jesus. E para isso eu gostaria de pedir os irmãos para que abram suas Bíblias em Lucas, no capítulo 8, lá no versículo 40. Lucas, capítulo 8, versículo 40. Você que está em casa aí, acessa a sua Bíblia, ou abre a sua Bíblia aí também, Lucas 8, capítulo 40. Versículo 40, perdão. Lucas 8, versículo 40. Todos acharam? Amém? Eu vou estar lendo na minha versão, os irmãos acompanhem na versão de cada um aí, e diz assim o texto: Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Vamos orar? Pai, é a sua palavra que está exposta aqui nessa noite. Que o Senhor nos use, Senhor Deus, e fale aos nossos corações. Que possamos abrir os nossos corações nessa noite para receber a sua palavra, Pai. E assim também sermos transformados a partir daquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. E é o que eu te peço, agradeço em nome de Jesus. Amém. Hoje, então, se fala muito sobre influência. E aí você pode até falar assim: ah, Felipe, mas eu não sou um influente. E aí a minha pergunta é: será? Será que você não é um influente? Eu separei aqui algumas situações que mostram que nós somos influentes, muitas vezes sem a gente perceber, mas nós somos. Quer ver? Por exemplo, através do exemplo de vida. Através do nosso exemplo de vida, da nossa forma de viver, a gente influencia as pessoas. Pensa aí, quantas pessoas já chegaram para você e falaram assim: ô rapaz, quantas vezes você já fez diferença na sua vida, na minha vida? Ou como que você faz diferença na minha vida? Ou como que é bacana olhar para a sua vida e ver como que você vive, como que eu gosto de ver isso. Alguns jovens chegam para mim e falam assim: ai, Felipe, eu quando eu casar eu quero ser igual você e a Laís. Sabe de nada, né, amor? Eu falo assim: que legal.
Bacana, porque de alguma forma eu e a minha esposa servimos de exemplo para influenciar as pessoas a quererem casar e a ser como a gente, ter um casamento como o nosso. Vai ter que fazer um monte de filho, tem moral? Mas é legal porque, você já viu os filhos também, os nossos filhos, eles são completamente influenciados por nós e pelos pais, e eles querem ser igual aos pais, quando eles são pequenininhos ali, eles querem se parecer com a mãe, eles querem se parecer com o pai, pessoas lá no seu trabalho, pessoas na família. É tão legal quando a pessoa chega para você e fala assim, quando eu crescer eu quero ser igual a você, hein? Quando eu crescer eu quero ser igualzinho a você, hein? O que é isso? Isso é um elogio para dizer que, de alguma forma, aquilo que você vive, aquilo que você tem de estilo de vida, está influenciando as pessoas, de forma que as pessoas querem se parecer e ser como você. Então, a gente passa a estudar a vida das pessoas, a gente passa a ler biografias de homens que foram influentes nessa terra, para que a gente possa exatamente aprender com eles e aí aplicar a nossa vida. É o que a gente faz com Jesus o tempo todo. A gente lê o texto, entende como Jesus ele age, e aí a gente aplica isso para a nossa vida. Que é o que nós vamos fazer, estamos fazendo aqui nesse momento. Lendo um texto e aplicando aquilo que Jesus fez de influência para a gente poder aplicar na nossa vida. Então, irmãos, a gente influencia sim, através do nosso exemplo de vida. Mas também a gente influencia através das nossas atitudes. Você sabia que a sua atitude, o que você faz, influencia diretamente as outras pessoas? Vou contar uma história para vocês. Eu viajei uma vez para Minas, e aí eu estava voltando já de Minas, não sei quem conhece aqui a cidade de Manhuaçu. Eu estava lá em Manhuaçu, com meu pai, com os parentes dele, e estava eu, meu pai, minha mãe e o meu avô no carro. Você não estava ainda, né, amor? Eu acho que não. A gente estava voltando para casa, saindo de Minas e voltando para casa. Só que estava chovendo muito, era uma época de muita chuva. E aí a chuva, ela derrubou o barranco, né, o morro, ele desceu assim para a pista. E era praticamente impossível você passar. Ia ter que sair uns 300 caminhões de areia ali para você conseguir passar. E aí, todo mundo sabia que ia ficar parado ali muitas horas, muito tempo. Então o que algumas pessoas resolveram fazer? A gente desceu do carro, ficou conversando com todo mundo. Algumas pessoas assim, eu vou voltar. Vou dormir em algum lugar, porque é só amanhã. E o próprio pessoal da rodovia falou, possivelmente só amanhã. E algumas pessoas falaram assim, não, tem um caminho que a gente corta o morro e sai lá na frente. E aí dá para continuar a viagem. Aí lá em casa, lá no carro, a gente falou assim, vamos tentar fazer esse caminho? Vamos. E fomos fazer o caminho. Só que a gente não sabia que o caminho era todo estrada de chão. E estava chovendo. E eu no carro pequenininho, baixo. Como que eu faço? E aí a gente foi. E aí estou eu lá na estrada de chão, dava aquela deslizada, né? O carro dava aquela deslizada e estava indo. Até uma hora que chegou que o carro travou. O carro atolou completamente no barro. E aí eu não tinha o GG para ir lá me salvar, né? Eu não tinha o GG para me salvar. E aí o carro ficou completamente atolado no barro. Aí saiu eu e meu pai do carro, só nós dois, porque lá dentro do carro estava minha mãe e meu avô, que não teria condição nenhuma, chovendo. Mas na hora que eu saí, eu pisei na lama assim, gente, eu acho que eu joguei até meu tênis fora, não tinha como recuperar aquele tênis. E aí ele entrou cheio de barro, eu fui tirando o tênis e tal, beleza. Aí, enquanto um ficava no carro tentando mexer o volante, acelerando para ver se saía, o outro ficava lá tentando empurrar o carro, puxando o carro para cima. Irmão, os carros nem se mexiam, uma pessoa só, nem se mexia. Aí, por fim, cara, eu estava muito cansado. Eu falei com o pai assim, pai, é o seguinte, vamos esperar, vai aparecer algum carro aqui. Aí quando aparecer algum carro, ele vai ajudar a gente. E aí eu falei, vamos orar a Deus e daqui a pouco Deus envia um carro. Irmãos, foi eu falar isso e pá! Farol apareceu assim, clareando. Eu falei, glórias, obrigado pai, foi rápido. Aí apareceu um carro. Aí GG, o cara chegou, ficou de longe. Farolzinho apontando para a gente de longe. Aí eu falei assim, pai, eles vão vir, pai, eles vão vir. Aí o meu pai, tô achando que não vai vir não. Não é possível, eles vão vir, pai. Aí, por fim, eu falei assim, pai, eu vou lá dar um papo neles lá, vou pedir uma ajuda para eles lá, ver se eles têm uma corda, para ver se eles, né, se liga que eu estou precisando de ajuda. Aí cheguei lá, irmãos, no carro eu fiz assim, bati no vidro, porque estava chovendo, então o vidro estava tudo levantado. O cara baixou isso daqui do vidro. Aí eu falei assim, opa, boa noite, tudo bem? O senhor não teria uma corda aí para ajudar a gente a puxar o carro ali, tirar o carro da lama ali? Aí ele falou assim, não tem corda não, tem não.
Aí antes de eu puxar o ar para pedir ajuda, então ela falou assim, então você pode sair e ajudar a gente? Antes de eu puxar o ar para pedir ajuda, ele falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Ali, eu estou vendo aqui, ali do lado do seu carro ali que está atolado, do lado ali eu acho que dá para eu passar, não dá? Aí eu falei assim, dá, né? Aí, você acredita que o cara de pau foi embora? Passou do lado do meu carro lá no mato, lá pareando o mato lá e foi embora. Aí eu falei, Deus, sou eu de novo. Chorar mais. Passou alguns minutos, do outro lado aparece um carro. E aí sim, quando esse carro aparece do outro lado, automaticamente os 3 rapazes que estavam dentro daquele carro saem do carro debaixo da chuva e vêm. E aí eles chegam e falam assim, o que está acontecendo? Eu falei assim, estou atolado, não tem para onde ir. E aí sim, um dentro do carro, mais 4 do lado de fora, eles colocam uma madeira no pneu e começam a fazer força, e aí o carro vai saindo, o carro entra no pneu, para de deslizar e sai. E aí eles ajudam a gente a desatolar aquele carro. E eu agradeço muito eles, porque agora eles estão completamente sujos, igual eu, todo sujo de barro, todo molhado de chuva. E aí eles entram no carro dele e a gente segue o caminho. E aí eu entro na rodovia de novo, saio daquela estrada de chão, volto para a rodovia de novo, consegui cortar o caminho, volto para a rodovia. Quando eu chego na rodovia, um pouco à minha frente, acontece um desmoronamento de terra de novo. E um carro, coitado, uma família, na hora que desmorona, ele não consegue desviar da terra e ele vai e entra direto na terra, assim, ó. E o carro dele fica preso lá dentro da terra. E aí eu passo com o meu carro, irmão, na hora que eu vejo aquilo, sabe o que eu fiz? Fui embora. É ruim de ir embora. Eu olhei aquilo lá, e na hora que eu vi, eu lembrei na mesma hora daqueles caras que me influenciaram. E eu falei assim, cara, os caras saíram do carro deles, não tinha nada, não me conhecia, e foram lá e deram a vida lá para poder tirar o meu carro. Sabe o que eu fiz? Parei o carro no meio da rodovia, liguei o pisca-alerta e fiquei lá com um guarda de trânsito lá. Calma aí, vem. Aí os carros passavam devagarzinho no meu lado e falavam assim, estou precisando de ajuda ali, hein? Pode me ajudar? Aí alguns passavam direto e outros foram parando. Quando a gente viu, já tinha uns 10 caras para a gente poder arrastar o carro e tirar o carro da lama. E a gente ajudou. Por que eu estou contando essa história? Porque através das nossas atitudes, a gente pode influenciar as pessoas para o mal, ou pode influenciar as pessoas para o bem. Como que você tem influenciado as pessoas através das suas atitudes no seu dia a dia? Você tem servido as pessoas? Você tem cuidado das pessoas? Você tem percebido as pessoas que estão precisando de ajuda? Nós precisamos, através das nossas atitudes, influenciar a vida das pessoas. Também, gente, tem pessoas que influenciam, sabe como? Através dos traumas e dos bloqueios que elas têm emocionais. E isso foi pregado semana passada pelo pastor maravilhosamente. Foi linda a pregação que ele fez aqui, perfeita. Falando acerca das nossas mágoas, dos nossos traumas emocionais, dos nossos bloqueios emocionais. E tem pessoas que elas carregam traumas e aí elas querem que as pessoas sintam o que ela sentiu para que ela possa se sentir bem. Vou dar um exemplo, já contei isso daqui para vocês. Eu estava lá no meu serviço uma vez, aí uma pessoa chegou para mim e falou assim, homem nenhum presta. Aí eu estava na sala, eu falei assim, não. Olhei para ela e falei assim, como assim, homem nenhum presta? Eu estou aqui. Aí eu falei, para falar assim, está falando de mim. Aí ela falou assim, não, porque homem nenhum presta. Eu falei assim, cara, tem alguma coisa. Eu comecei a fazer perguntas para ela, para tentar entender. E no fim ela foi, reconheceu e falou. Aí ela falou assim, não, mas você sabe por quê? Aí eu falei assim, por quê? É porque eu fui casada com um cara e ele me traiu mais de 100 vezes. Aí quando eu descobri aquilo, eu fiquei arrasada. Por isso, eu não confio em homem nenhum mais. Homem nenhum presta. E aí ela estava dando conselhos para uma amiga, para uma outra menina lá, porque a outra menina estava começando a namorar. E ela estava falando assim, cuidado, hein? Homem não presta não, hein? Por quê? Porque uma experiência ruim que ela teve, fez ela, então, agora influenciar as pessoas negativamente por conta de algo ruim que ela viveu. Muitas pessoas vivem e fazem isso. Vocês conhecem gente assim? Que ficam passando suas dores para as outras pessoas, porque não conseguiram superá-las, e ficam o tempo todo passando as suas dores para as pessoas? A gente influencia dessa forma também as pessoas. Nós influenciamos de várias formas, gente. Nós influenciamos da nossa forma de falar, da nossa forma de vestir, de várias formas. Por exemplo, entrou um rapaz para trabalhar lá no meu setor, já tem 2 semanas. E aí ele tem um sotaque diferente, uma fala diferente, e é interessante que
a gente chega para trabalhar no começo do dia e a gente pega as missões, né? O que cada um vai fazer, o que cada um tem ali para fazer naquele dia. Aí ele chega e ele fala assim comigo: Felipe, qual é a braba de hoje? Eu: o que é isso, cara? Qual é a braba de hoje? Eu: o que é isso? Aí ele explicou que a braba é o quê? Qual que é a missão de hoje, né? Qual que é a missão que nós temos hoje? Aí eu falei assim: nossa, que sotaque horrível, pelo amor de Deus, corrige isso, aprende a falar direito. Aí sabe o que acontece? Eu amanhã chego para trabalhar e falo assim: gente, vou passar a braba de hoje, hein? Por quê? Fui influenciado pela fala da pessoa. A gente é influenciado pelas falas, pelo jeito que as pessoas vestem. Teve um dia que eu vim pregar aqui de blazer, de calça, camisa social para dentro, de sapato. Na hora que eu estava ali cumprimentando o pessoal passou: nossa, Felipe, é você? Eu falei: sou. Me senti até um... Por quê? Porque até a nossa roupa influencia, até o jeito da gente vestir influencia as pessoas. Então, gente, de qualquer forma, mesmo que você não ache que você é uma pessoa influente, você é. Você influencia o tempo todo as pessoas que estão à sua volta, através das suas atitudes, através do seu estilo de vida, através daquilo que você faz, através daquilo que você fala, através daquilo que você reage, através de várias formas você está influenciando as pessoas. Agora nós precisamos, como servos do Senhor, usar essa influência para poder ir para um próximo nível e acessar o coração das pessoas, para que elas possam acessar o coração de Deus. E é isso que esse texto que nós lemos de Lucas 8 vai nos ensinar, a partir da vida de Jesus. E aí aqui eu aprendo algumas lições sobre como nós podemos então aprender a ser influentes como Jesus, como que nós podemos aprender a partir da história de Cristo a sermos influentes também na vida das pessoas. E a primeira lição que eu aprendo aqui nesse texto é que a influência começa quando somos pessoas disponíveis. A nossa influência vai começar a partir da vida das pessoas, através da vida das pessoas, quando nós nos tornamos pessoas disponíveis. Olha o versículo 40 que diz: quando Jesus voltou, uma multidão recebeu, pois todos o esperavam. A multidão só recebe Jesus porque ele está disponível para ela. Será que nós estamos disponíveis para as pessoas que precisam da gente? Será que nós somos pessoas disponíveis? Imagina se Jesus é aquelas pessoas que passam, né? Já viu quando você está passando no corredor assim com uma pessoa, você está olhando para a pessoa para cumprimentar a pessoa, aí na hora que a pessoa está chegando perto, ela baixa a cabeça assim, passa. Aí não cumprimenta. Pensou se Jesus é um cara desse? Olha aqueles caras que é muito fechado, né? Que não conversa com ninguém, que fica ali o tempo todo no canto dele, não fala nada com ninguém. Será que ele conseguiria acessar essa multidão que estava ali atrás dele? Não, Jesus ele é alguém disponível, ele está o tempo todo disponível, tanto que a gente vê nesse texto que Jairo chega e fala assim: Jesus, eu estou com um problema na minha casa, tem como você ir lá? Aí Jesus fala: bora, vamos lá, eu estou disponível para a sua dor, eu estou disponível para te ajudar. Uma marca da santidade nas nossas vidas é quando nós somos pessoas disponíveis para o próximo, para as pessoas que estão à nossa volta. A nossa influência começa quando passamos a ser disponíveis para as pessoas. Agora, como vamos influenciar as pessoas se somos aquelas pessoas ranzinza? Já viu? Já viu que as pessoas que estão sempre de mau humor? Que a pessoa braba. Você cumprimenta: bom dia. Bom dia. Às vezes nem cumprimenta, né? Nem fala nada. Como que a gente vai influenciar se nós temos essas características? A minha mãe, ela está correndo atrás do processo de aposentadoria dela. E aí ela vai lá num lugar lá, quase toda semana ela vai lá. E aí tem 2 mulheres que atendem lá. Aí ela fala assim: Felipe, tem uma mulher que atende. A mulher é um poço de grosseria. A mulher é grossa, é ignorante, ela grita, ela dá mal resposta e tal. Eu falei: que isso, mãe? Ela é. Mas também, Felipe, tem uma menina lá que é um doce de pessoa. Você tem que ver o carinho que ela tem. Você tem que ver como que ela se preocupa com o meu problema, como que ela quer resolver meu problema. Aí a minha mãe me quebrou, que ela falou assim: e aí, qual das 2 você acha que é crente? E aí, quem que vocês acham que é crente? Aí antes de eu respondendo, eu lá pensando assim, eu falei assim: meu Deus, vou dar uma bola fora. Aí, antes de eu responder, ela falou assim: não, Felipe, as 2 são crentes. Uma é de uma igreja lá e outra é de uma igreja lá. As 2 são crentes. Aí quando a minha mãe me contou isso, eu estava pensando, falei assim:
Mas qual deve ser aquela que Deus usa para poder influenciar a vida das outras pessoas? Qual será que é aquela que Deus está mais usando para poder influenciar a vida das pessoas? A santidade precisa nos direcionar para sermos pessoas acessíveis. Ser influente não é quando pedem ajuda para a gente e nós estamos disponíveis, mas ser influente é estar sempre disponível para oferecer ajuda antes mesmo das pessoas pedirem. E sabe o que é isso? Sensibilidade. Ter sensibilidade à dor do outro, ter sensibilidade ao que o outro está passando. Vira e mexe, eu paro alguém e falo assim, você está bem? Aí a pessoa fala, tô. Não, eu falo, não está, porque eu estou vendo. Aí a pessoa vai, ai, Felipe. A gente precisa ter sensibilidade. Essa é uma missão que cada um de nós temos que cumprir, de sermos influentes, ajudar as pessoas, ser disponíveis para as pessoas, ser sensível à dor do outro. Não custa nada, gente, ser mais gente boa, né? Ser mais ouvinte, ouvir mais as pessoas, ser mais simpático, mais disponível para as pessoas. A influência começa quando passamos a ser pessoas disponíveis. Aí vem o versículo 41 que diz, então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando que fosse a sua casa. Sabe qual é a segunda lição que eu aprendo se nós quisermos ser pessoas influentes? E como nós podemos ser pessoas influentes nessa terra? A nossa influência deve fazer pessoas quebrarem seu orgulho para se aproximar. Jairo, ele era líder da sinagoga, ele era um líder religioso lá de como se fosse um templo religioso daquela época, lá onde os religiosos iam para poder discutir, conversar. Jairo era o líder daquele lugar, ele era rico, ele tinha influência. Nunca que um judeu como ele se prostraria aos pés de alguém. Mas a influência de Jesus era tão forte que fez até um grande líder como ele, uma pessoa rica, uma pessoa que tinha uma liderança muito importante ali no meio dos judeus, se prostrar diante de Jesus. A nossa influência deve quebrar o orgulho das pessoas, deve quebrar a dor das pessoas, deve quebrar tudo aquilo que a pessoa está vivendo para que elas possam se aproximar de nós. Eu estava chegando uma vez na Unimed, aí eu estava passando por um corredor, e lá no final do corredor tinha uma moça da limpeza. E ela estava lá limpando. E aí eu estava entrando no corredor, e quando eu entrei no corredor, ela estava limpando, assim, varrendo, ela olhou para frente, aí ela regalou o olho. Aí eu continuei andando, aí ela foi e ficou parada. Aí na hora que eu estava chegando mais perto, ela fez assim... Ela abriu a boca e começou a chorar na minha frente. Aí eu parei e falei assim... Eu olhei para trás, não tinha ninguém. Eu falei, será que é comigo? Ela, Felipe! Aí veio, me agarrou, me abraçou e ficou ali chorando comigo. Aí eu estava assim, gente, o que eu faço? Aí as pessoas passavam olhando assim, ninguém entendendo nada. Aí quando ela se acalmou, ela falou comigo, ela falou assim, Felipe, você não sabe o que aconteceu? Aí eu falei assim, pode falar. Ela falou assim, a minha filha ontem juntou a roupa dela e foi embora de casa para morar com um traficante do bairro. Eu estou desesperada. Eu não sei o que fazer. E aí ontem à noite eu estava conversando isso com algumas amigas minhas, e uma das minhas amigas foram e me mandou um vídeo. E aí ela falou para eu assistir esse vídeo, que esse vídeo ia me acalmar. E aí quando eu abro aquele vídeo e assisto aquele vídeo me acalma. Porque tinha uma mensagem muito bonita lá. Mas quando eu vejo aquele vídeo, eu vi que era você. Eu falei assim, Ela um vídeo seu, rodando aí. E aí, a partir daquele vídeo, eu tive acesso a poder ajudá-la, a poder servi-la, a poder de alguma forma amenizar aquela dor que era tão forte. Então, gente, a nossa influência precisa quebrar toda essa vergonha que as pessoas têm. Precisa exatamente quebrar esse orgulho que muitas vezes as pessoas têm. Mas aí eu preciso fazer uma pergunta. Será que nós somos pessoas de confiança para pessoas desesperadas irem até nós? Vivemos numa era onde ninguém quer se humilhar e pedir ajuda. Vivemos numa era onde as pessoas tentam desenrolar com as próprias mãos até chegar no fundo do poço. Isso acontece por dois motivos. Um, é porque elas são orgulhosas mesmo. E elas não querem pedir ajuda e elas acham que elas vão dar conta de tudo. E o segundo, que eu tenho percebido muito nos dias atuais, é porque as pessoas querem realmente alguém para se abrir, mas elas não encontram.
lá no seu serviço, lá na sua rua, lá no seu colégio, na sua faculdade, na sua família? Será que as pessoas encontram em você um ponto de referência para que elas possam pedir ajuda? Para que elas possam se abrir e solicitar alguma coisa que elas estão precisando? Será que nós somos pessoas disponíveis e influentes para isso? Nossa santidade precisa direcionar as pessoas a terem em nós referências para pedirem ajuda e serem ajudadas. Se você não é alguém que é procurado para resolver problema, presta atenção nisso. Pode ser que você ainda seja o problema. Se você não é procurado para resolver problemas, pode ser que você ainda seja o problema. Sabe por que Jairo se prostra perante Jesus? Versículo 42. Porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, uma multidão o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, gastou tudo que tinha com os médicos, mas ninguém curou. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos, com esse texto, tanto de Jairo quanto dessa mulher? É que a nossa influência pode atrair uma multidão, mas também pode trazer cura e salvação para apenas uma vida. Às vezes nós estamos preocupados em ser influentes, de ter milhões de seguidores na internet, de todo mundo nos conhecer, mas às vezes Deus quer te usar para que você possa tocar apenas em uma vida e curar essa vida. Você atrai uma multidão não para se promover, mas para influenciar e apontá-los para Cristo. Influência não diz respeito a quantos seguidores você tem no Instagram, mas diz respeito à quantidade de pessoas que você está disponível para tocar e para ser tocado. Falamos muito em redes sociais hoje em dia, mas a rede social, na verdade, ela só te dá acesso, mas ela não te dá contato. A rede social ela vai te dar acesso, você consegue acessar as pessoas, mas você não consegue ter contato com ela. Por isso, use a rede social para conseguir os acessos, mas com esses acessos gerar contato, para que você possa tocar na vida das pessoas. Não adianta ficar só nos acessos. Os acessos conectam, mas os contatos é que transformam. Mas o que adianta? A gente vai lá para a internet e aí nós que somos os propagadores do Evangelho, nós que somos aqueles que deveriam ser os maiores influenciadores também lá na internet, nós que deveríamos ser as pessoas que estão causando um alvoroço lá na internet. O que nós estamos fazendo? Vi uma jovem essa semana, gravando stories, né? Aí ela estava gravando stories, estava tocando uma música lá, não sei se vocês manjam. Pam, pam, pam. Tava lá. Pam, 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 pam. Aí eu estava vendo aqueles stories, eu estava assim, cara, a gente tem a cara de pau de fazer uma vergonha dessa. Passou a vergonha dessa. Mas a gente não tem a cara de pau de chegar lá na internet lá e mandar um texto, e mandar fazer um vídeo falando de uma devocional, mandar uma devocional para a gente acessar as pessoas, para que a gente possa ter contato com elas. Cara, é muito interessante porque, não sei se vocês perceberam, o Vaguinho ele tem cortado parte das mensagens e tem compartilhado com a gente no WhatsApp, no grupo. Aí eu pego aquele vídeo e compartilho na internet. Pego o vídeo e compartilho na internet. Vocês podem não acreditar, mas esses pedaços de vídeo têm feito milhares de pessoas procurar na nossa igreja e pedir ajuda. E uma dessas pessoas foi um casal. Gente, um casal de outro estado mandou mensagem pedindo ajuda. Aí me direcionaram para eles, eu fui conversar com eles, eles eram um casal que estava passando dificuldade com seu filho adolescente. A gente conseguiu, então, gerar esse acesso a partir daquilo que a gente estava fazendo na internet, e a partir desse acesso eu consegui me conectar a eles. Fiz vídeo chamado, conversei com eles um tempão, orei com eles, ajudei eles, e hoje eles estão felizes que o filho deles está melhor. Mas o que a gente tem postado na internet? Na maioria das vezes, o que a gente posta na internet reflete aquilo que nós somos na vida real. Então, o que nós temos sido na vida real? Será que nós somos pessoas disponíveis? Será que nós somos pessoas que pregam o Evangelho? Ou será que nós estamos o tempo todo em busca da nossa promoção? De mostrar que a gente é descolado, legal, fazendo videozinho de axé?
são os acessos que nos dão oportunidade de contato. Talvez você não seja aquela pessoa que vai atrair multidões, mas diante de uma multidão que Jesus seguia, só uma realmente entendia quem ele era e o que ele podia fazer. Você não precisa tocar em uma multidão. Às vezes o que você precisa é simplesmente perceber que alguém quer te tocar. Alguém precisa de ajuda. Eu vejo pessoas que falam assim, eu entro no ônibus, a primeira coisa que eu faço é colocar o fone, porque aí ninguém me chama. Ou eu viro para o lado e finjo que estou dormindo, que aí também ninguém puxa assunto. Será que nós somos pessoas disponíveis para poder ajudar as outras? A sua sensibilidade deve ser tão apurada quanto a de Jesus, que mesmo em meio a uma multidão, percebeu alguém que lhe tocou diferente. Será que nós somos sensíveis a ponto de descobrir e saber quem são pessoas que precisam desse toque? Lembre-se, se você não é resolvedor de problema, você ainda pode ser que seja o problema. Use sua santidade para influenciar as pessoas a serem tocadas pelo santo toque do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero orar por você nessa noite. Pai, estamos aqui, Senhor Deus, diante da sua palavra. Estamos aqui, Senhor Deus, reconhecendo, Pai, que muitas vezes, Pai, nós estamos mais preocupados com a nossa autopromoção, nós estamos preocupados, Senhor Deus, com os nossos sonhos, com os nossos desejos, Pai, e esquecemos, Pai, de realmente viver por aquilo que nós entregamos as nossas vidas, Pai. E por isso, Senhor Deus, muitas vezes nós não temos vivido de acordo com aquilo que o Senhor tem nos chamado. Mas nessa noite, Senhor Deus, que o Senhor possa tocar os nossos corações e que nós possamos entender o poder que é ser influente. O poder que é, Senhor Deus, ser influente, ser disponível para as pessoas, ser sensível para as pessoas, Pai, para que elas possam se aproximar de nós e que elas possam nos tocar, para que a gente possa tocá-las também, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, trazer a nós, Senhor Deus, essa sabedoria para saber entender, Pai, o momento de agir, o momento, Senhor Deus, de influenciar as pessoas, Pai. Nos ajude, Pai, lá no nosso serviço, lá na nossa casa, lá na nossa rua, no colégio, na faculdade, seja, Pai, onde quer que nós estejamos, que nós possamos estar ali e ser ali um ponto de referência, Senhor Deus, um ponto, Senhor Deus, de referência para que as pessoas possam buscar a gente para pedir ajuda, Pai. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos dá essa oportunidade, Senhor Deus, a partir da sua palavra, de trazer essa consciência a nós, para que nós possamos mudar completamente a nossa forma de viver, Pai. Se alguém aqui nessa noite está vivendo somente, Pai, achando que essa vida é só para curtir, para realizar sonhos, e não tem sido uma pessoa influente, não tem sido alguém que realmente tenha atraído as pessoas pelo seu amor, por conta daquilo que você fez na vida dela, Pai. Que ela possa, Pai, se voltar para o Senhor imediatamente e viver uma vida completamente diferente a partir de hoje, Pai. Se há alguém aqui, Senhor Deus, que quer nessa noite realmente mudar a sua postura e viver uma postura completamente de influência a Ti, Pai, uma postura completamente diferente da que vive, Pai, para que as pessoas possam ver nela uma pessoa de referência para poder pregar o Seu Evangelho, para poder ajudar as pessoas que estão precisando, Pai. Que o Senhor possa tocar nesses corações essa noite, Pai. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo seu cuidado e pelo seu amor, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem, Senhor Deus, de todas as formas, direcionado a gente, Senhor Deus, a partir da sua palavra, nesse mês da juventude, a buscar, Senhor Deus, realmente ir para o próximo nível, um nível de santidade, um nível de aproximação a Ti, e nós já estudamos isso, Senhor Deus, e nós já estudamos como nós possamos ser, Senhor Deus, santos, nos aproximando de Ti, santos, Senhor Deus, podendo nos livrar dos traumas e das dores que nós carregamos, santos, Senhor Deus, a partir, então, agora, Senhor Deus, da influência que nós podemos causar nas pessoas que estão à nossa volta, meu Deus.
Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, nos dê força para isso, Pai. Nos traga consciência para isso, Pai. Todas as vezes, Senhor Deus, que nós caímos na tentação de achar que nós devemos viver para os nossos próprios desejos, que o Senhor possa trazer a gente de volta, para que a gente possa entender que nós estamos aqui para servir as pessoas, para estar sensível à dor das pessoas, para poder ajudar aqueles que estão à nossa volta, Pai. Oh, meu Deus, que a gente possa ser os referenciais aonde quer que nós estejamos, Pai. Que as pessoas possam ver em nós, Senhor Deus, pessoas na qual elas podem se abrir e confiar e tocar, Pai, para que elas recebam também o santo toque do Senhor, Pai, que possa transformar a vida delas, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo, Pai. E nesse momento que o amor de Deus, Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor seja com todo o seu povo espalhado na face da terra, e em especial todos aqueles que estão aqui nessa noite, Pai, hoje e para todos sempre. Amém, meu Deus. Amém. Amém, irmãos. Estamos chegando aí no fim do mês dos jovens, hein? Foi rápido, hein? Passou rápido esse mês, apesar de ter sido 5 domingos, hein? 5 domingos, mas foi bem rápido. Semana que vem, então, nós estamos fazendo o encerramento do mês da juventude. Com uma oração silenciosa, nós estamos finalizando o culto dessa noite. Estarei aqui fora para poder cumprimentá-los.